eficaz. Mas o ministro Theori pede vista após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que pediu vista do ministro Theori. Ministro Toffoli, ação direta 3327. É rápido? É só para colher o voto. Assim. Eu já votei, senhor presidente. É só para colher o voto do ministro Theori e Gilmar Mendes. Só resta. Ministro Theori. Ação direta aqui, a divergência aqui é saber se trata de matéria de trânsito ou não. Isso. Eu gostaria só de relembrar um pouco o meu voto, no sentido de que o próprio Código de Trânsito Brasileiro dispõe a respeito da apreensão e destinação de veículos. O artigo 262 do CTN diz: o veículo apreendido, em decorrência de penalidade aplicada, será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário pelo prazo de até 30 dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. Artigo 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 90 dias serão levados à asta pública, deduzindo-se do valor arrecadado o montante da dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário na forma da lei. Eu cito o precedente aqui da lavra do ministro Gilmar, ação direta 2796, julgada pelo plenário. Apreensão e leilão de veículos automotores conduzidos por pessoas sob influência de álcool em nível acima do estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito, inconstitucionalidade formal, usurpação da competência legislativa privativa da União em matéria de trânsito. O que a lei estadual aqui fez? A lei estadual estabeleceu que o veículo automotor, que após vistoria e exame pericial não tiver identificado sua procedência e propriedade em função de adulteração de sua numeração original, poderá ser utilizado pela Polícia Civil ou Militar em trabalho exclusivo de repressão penal, por autorização expressa do secretário de Estado da Segurança Pública, há de referendo do Conselho Superior de Gestão de Segurança Pública, que deverá ser comunicada na primeira reunião seguinte à autorização, podendo revogá-lo ou mantê-lo. E depois estabelece que, entre outras regras, que o artigo 4º, o depósito e a guarda de veículo apreendido, seja por ter sido objeto de ilícito penal ou de investigação policial, seja por infração às regras de trânsito, que está disciplinada no CTN, poderão ser transferidos a terceiros mediante prévia licitação. Dispõe de maneira diferente. E no que diz respeito a ilícito penal, as regras são a do Código de Processo Penal, senhores ministros. As regras em relação a quando é uma infração de trânsito, o CTN disciplina que haverá asta pública se, dentro do prazo estabelecido, o proprietário não aparecer, e, fruto desta asta pública, será depositado em nome do proprietário, descontando-se as multas e os ônus que trouxe a guarda desse veículo. E, em relação aos ilícitos penais, a disciplina está no Código de Processo Penal, que é atribuição e competência da União, o seu legislar. Artigo 122 do CPP. Sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for o caso, a perda em favor da União das coisas apreendidas e ordenará que sejam vendidas em leilão público. O 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Por essas razões, muito embora respeitando os outros argumentos da divergência que foi aberta na sessão anterior, que se iniciou esse julgamento, o ministro Joaquim foi acompanhado por outros que divergiram, eu mantenho o meu voto inicial no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de ambas as leis aqui atacadas do Estado do Espírito Santo. O plenário está relativamente dividido na matéria. Ministro Theori. Senhor presidente, eu estava inclinado em acompanhar a orientação de que não há esse vício de inconstitucionalidade formal, porque, obviamente, no meu entender, a matéria não trata de trânsito. Acho que o Código de Trânsito, o Código Nacional de Trânsito,
ao tratar dessa matéria, ele é quem tratou de uma matéria estranha ao trânsito. Agora, me chamou a atenção que essa lei estadual disciplinou também utilização de veículos apreendidos por força de infração penal no trânsito. Bom, então aqui nós teríamos uma inconstitucionalidade, não por se tratar de matéria de trânsito, mas por disciplinar a matéria penal. Aqui, então, haveria, sim, uma inconstitucionalidade parcial, ou seja, em relação à disciplina da apreensão de veículos apreendidos por cometimento de infração penal. O fundamento da inconstitucionalidade seria outro. O meu voto seria pela procedência parcial. Mas veja, ministro Teori, são inúmeros os precedentes já do tribunal, embora é evidente que o tribunal pode rever a sua jurisprudência. Mas o que se tem aqui em conta é que essas leis estaduais, em geral, o que fazem? Autorizam que as autoridades policiais passem a se utilizar desses veículos. Passem a se utilizar desses veículos. Matéria é preponderante. Em total dissonância. Administrativa, não é? Em total dissonância, mas em total dissonância as regras do Código de Trânsito, que dão a solução à apreensão dos veículos que estão... Mas vejam, se um veículo é apreendido porque ele está com algum problema na sua estrutura, em desacordo com as regras de trânsito, a lei estadual vai poder dizer que isso não pode circular na mão de uma autoridade policial local? A questão do perdimento de bens também, que o Código Penal, acho que o ministro Teori está se referindo a esse dispositivo, que eu preciso até consultar aqui o Código, é o perdimento de bens em favor do Estado, no caso do cometimento de crimes. Há casos em que os veículos são apreendidos porque o condutor, no caso, por exemplo, de dirigir alcoolizado, ele não só comete uma infração de trânsito, como também um crime. Sim, a apreensão do automóvel se dá por esse duplo fundamento. Numa das últimas sessões, nós julgamos um caso, justamente, que se tratava de utilização de veículos apreendidos em virtude de infração penal. E consideramos inconstitucional. Vossa Excelência me permite, eu fui relator, creio que foi na semana anterior, da DIN 3193, que versava a utilização de armas. E nós assentamos, eu penso que essa foi a ótica, exatamente, tanto que constará da ementa, que não se tratando de legitimação normativa concorrente, o Estado, mas sim exclusiva da União, o Estado não pode legislar. Sim, porque é a situação aqui, em que se versa propriedade, em que se versa consequências, né, de um delito, de um crime, da prática de um crime. Mas veja que isso afronta também o direito de... propriedade é desconhecida. Mas esse que tem a numeração raspada, isso é ilícito. Aí entra na situação do Código de Processo Penal, 22.1, legislação privativa da União, processual penal. E, ademais, ficar autorizando que as autoridades fiquem usando o carro naqueles casos de infração penal, isso também não violaria o direito de propriedade? Sim, mas aí não seria por ser de trânsito. Ela pode ser inconstitucional por outra razão, mas não uma inconstitucionalidade formal por tratado de trânsito. Porque a rigor, já há uma disciplina nacional sobre isso. Mas aparentemente a discussão aqui está apenas no que diz respeito à destinação, portanto, disciplina administrativa do uso desses bens que acabam apreendidos mesmo, ou por uma razão ou por outra, e a autoridade estadual tem competência para fazê-lo. E possibilidade de uso temporário, tratando-se de quê? De veículo automotor que não tenha identificado a sua propriedade ou a sua procedência. Tanto que a própria lei estadual estabelece que, identificado o proprietário do veículo, será o mesmo imediatamente recolhido e devolvido a quem? Ao seu nome, ao seu proprietário. Portanto, seria, digamos, uma regulação no plano estritamente administrativo, na esfera de autonomia do Estado-membro. Não é? Sim. Ministro Teori, Vossa Excelência... Eu estaria inclinado em considerar parcialmente inconstitucional. Apenas do que se refere... especial ou todos? Como? Seria algum dispositivo especial? Seria o artigo 4º que trata... Artigo 4º?
todo ele? O depósito e a guarda de veículos apreendidos, sejam por terem sido objeto de ilícito penal ou de investigação policial, seria essa primeira parte. Seja por infração às regras do trânsito. Então, pela premissa que o ministro Theory apresenta, ele julgaria inconstitucional alguns trechos desse que artigo. Trata da apreensão de veículo em virtude de infração penal. Somente isso será inconstitucional, porque trata de matéria, sim, de competência federal. Então, o ministro Theory abre uma terceira corrente. Sim, uma terceira. Ministro Gilmar. No debate. Gente, agora ficou, inclusive, bastante confuso aqui por conta a minha convicção caminha no sentido da improcedência, tal como sustentada aqui pela ministra Carmen Lúcia, com as vendas devidas ao ministro Dias Toffoli e aqueles que o acompanharam, porque entendo, tal como já foi agora destacado também pelo ministro Celso de Mello, que aqui nós estamos apenas a disciplinar o uso desses veículos temporário. Trata-se, eventualmente, de veículo apreendido em razão de eventual ilícito penal ou de uma infração de trânsito mais grave. Apenas essa a disciplina. Portanto, para mim, o fato de haver uma vinculação a um delito de índole criminal não desnatura a natureza legislativa administrativa da decisão. Portanto, eu me alinho na linha da improcedência. Nós estamos de veículo abandonado. Direcionamos a um empate. Não, acredito que... Senhor presidente, só uma questão de esclarecimento. A própria inicial da notícia de que esse artigo 4º, ele foi posteriormente alterado pela Lei 6.931, que lhe tirou totalmente a conotação penal. Ah, então, nesse caso... Portanto... Então, eu acompanho a divergência nesse caso, porque fica prejudicada a minha Alguém? divergência parcial. Não tem procedência. Improcedência, né? Julgada improcedente Já. Vossa Excelência já votou na outra sentada. Eu acompanhei Vossa Excelência acompanhou a divergência. a divergência. Ministra Carmen Lúcia, ministro Marco Aurélio, Celso de Mello, o presidente. Vossa Excelência Eu vou votou. restar o voto, presidente, reportando-me ao voto proferido na DIN 3193. Entendo que aqui nós estamos numa seara em que a competência normativa é reservada com exclusividade à União. E veio a disciplina no Código Nacional de Trânsito e que, portanto, o Estado não podia legislar a respeito. Reajusto o voto. Então, Presidente, eu vou pedir vênia também. Eu não me lembro bem como votei nesse caso, mas eu estou sensível aos argumentos do ministro Toffoli e vou votar... Mas já estava. já estava. Vossa Excelência já acompanhava. Já acompanhava. Então, está bem. Já. Então, temos agora ministra Carmen Lúcia, ministro Celso de Mello, presidente, e o ministro Theory. E o ministro Gilmar. 5. O ministro Marco Aurélio ajustou. Ministro, temos empate. É o primeiro caso de empate, né? Nesses últimos. Então, fica suspenso o julgamento no aguardo da posse, nomeação, da investidura do 11º-ministro. Está suspensa essa sessão por 30 minutos.